A paz do Senhor Jesus Cristo para todos meus queridos amados irmãos, aquele que me assiste, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora que você for ver essa live. Estou passando aqui, meus queridos amados irmãos, para desejar um dia de quinta-feira abençoado por Deus. Quem vai falar aqui é o Bispo Nazareno da Igreja Plenitude de Cristo, que se encontra na rua Araci, 1392, de São João de Meriti. Eu te convido e cultuar este Deus poderoso conosco, terça-feira às 19h30 e no domingo às 19h. Eu trago aqui para meus amados irmãos, que é o motivo dessa minha live, é um assunto muito polêmico, algo que está escrito na palavra de Deus. É sobre algo que a gente vê mais aí, no Face, no Instagram, na nossa internet, enfim. Em todo programa que a gente abre na nossa rede social, a gente vê grandes homens de Deus com conhecimento fora do sério, só que traduzindo aquilo que Deus deixou da maneira errada, errônea. É sobre o dízimo. A gente vê muito falar que o dízimo é direcionado só aos levitas, era troca de trigo, de alimento, sim, correto. Mas lá em Gênesis capítulo 14, vai falar algo para a gente que Abraão, ele foi grato ao sacerdote Melquisedeque, porque ele abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo que ele trouxe da guerra. E que guerra é essa? A gente sabe muito, que é lá de Sodoma e Gomorra, quando ele foi, a Sodoma que ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, que se meteu numa tremenda confusão, porque ele viu algo que aos nossos olhos era bom, perfeito, mas era um caminho de morte. Enfim, voltando aqui ao assunto do dízimo. E a gente vê as pessoas dizendo, não, o dízimo é da lei, a lei já se foi. Não, amigo, a Bíblia vai dizer que a moeda ela começa a existir desde Abraão. Que isso, bispo? A moeda era prata bruta, ouro bruto, que não tinha sido ainda em forma específica de valor e de, você pôr, de retrato, foto de alguém, representando país, representando cidade. Então eu quero falar para você que Deus ordenou que os levitas recebessem, mas também do dízimo ele desse aos filhos de Israel. E nós sabemos muitas pessoas muito inteligentes, homens que aí por várias faculdades, que estuda, e hoje nós estamos no século XXI, sabe que tudo mudou. Por agora ele é transformado numa moeda, e essa moeda tem um grande valor, como tinha na antiguidade deles. Pedaços de ouro era trocado por terra, prata, ciclo de prata era trocado por outras coisas. Bom dia. Bom dia. Peço perdão, fui interrompido, mas voltamos a fazer a live. O que eu estava fazendo? Estava falando, meus amados. É complicado a gente traduzir a Bíblia da maneira que a gente queremos, da maneira que a gente achamos. Não, nós temos que seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que nos está dizendo. Ou seja, não é só um capítulo, não é só um versículo, é texto, contexto, examinar. A Bíblia é completa, começo, meio e fim. Nós não podemos pegar simplesmente o Antigo Testamento e dizer assim, olha, parou aqui. Não, continua, porque o apóstolo Pedro vai falar para a gente que o Cordeiro já estava lá. O Cordeiro está desde a fundação do mundo. Então, como é que a gente descumpre aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos ensina? A gente nunca conhecemos esse Deus, porque dízimo, ele primeiramente é gratidão. Veja que Abraão vai abençoar Melquisedeque, porque ele abençoou Abraão, foi para a guerra, e ele alcançou êxito, voltou
e deu de tudo. Então, para você que acha que ouro não é dinheiro, que você acha que prata não é dinheiro, é complicado, né? Só que naquela época não tinha formato de moeda no começo de Abraão, mas agora nós temos, né? E os levitas, eles recebiam, como eu falei, porque ele não tinha direito à herança de terra. Ele recebia os alimentos, né, para a sua família, manter sua família e os sacerdotes. Então eu quero deixar para você que dízimo, ele é gratidão. Lembra que o salmista falou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado? Se ele era rei, ele era dono de tudo, poderia dar o que ele quiser, mas ele falou assim: não, eu tenho que fazer sacrifício. Sacrifício, mas fala de sangue, fala de gratidão, amor. Então, vamos examinar, dizer que Jesus nunca falou de dízimo. Mateus capítulo 23, ele falou o que para os fariseus? Que ele estava dando dízimo do rendo, do cominho, da hortelã, mas ele não tinha misericórdia, não tinha compaixão. Era necessário fazer o que ele estava fazendo, mas não esquecer daquelas coisas, do amor, da misericórdia e da compaixão. A gente vai ver lá em Hebreus capítulo 7, se repetindo, lá em Gênesis capítulo 14. Nós temos que estudar, mas agora o que os homens fazem? Os líderes, os bispos, pastores, apóstolos, sei lá, quem está de frente à obra, se ele pega os dízimos das ovelhas, ele não sabe administrar, ele pega aquilo para enriquecer, ele nunca conheceu, ele nunca foi líder, nunca conheceu. Lembre-se que lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que vendia as propriedades e trazia aos pés dos apóstolos. Nos pés de quem? Dos apóstolos. E eles dividiam conforme cada um tinha a sua necessidade, ninguém tinha falta de nada. Mas sabemos que a inveja, o olho grande, a ambição, desde o começo já existe. E no meio disso aí tinha quem? Um exemplo, Ananias. E você vê que ele pagou com a morte, porque dízimo é algo muito sério, mano. Dízimo é gratidão a Deus, porque o que a gente não temos não é nosso, é dele. Lembra de Jó? Jó, quando está falando assim que nu ele veio e nu ele vai retornar, ele está falando do ventre da mãe, ele está falando da terra. Ele está falando da terra. E ele está falando que, nada eu tenho, foi ele que me deu, tudo é dele. Então vamos entender que não é que a gente tem que só abrir mão daquilo que é da parte de Deus. Essa miséria que está no país aí, essa fome que está no país aí, culpamos quem? Governo, vereador, prefeito, culpamos todo mundo, menos nós. Malaquias está falando sobre isso, vocês sabem. Alguém vai ouvir essa live e alguém vai comentar, eu tenho certeza. Malaquias está falando para quem? Para os líderes que estavam pegando o dinheiro, pegando as ofertas e fazendo o que queria. Como é hoje, nós vemos. Pessoas, não tem nada contra, tá, gente? Nada, pessoas comprando fazendas e mais fazendas, jatinho, com o dinheiro das ovelhas. Ainda reclama, mas tem que dar mês, aquilo outro, tem que dar. E às vezes as ovelhas dessas igrejas aí, grandona, estão morando debaixo dos viadutos, morando em casa de papelão, enquanto os homens não querem nem saber. Está lá em Malaquias. E Jesus fala aí, com maldição sou amaldiçoado. Mas o versículo mais abaixo, ele continua, ele fala o quê? Continue trazendo, falando para o seu povo, continue trazendo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que cada um que venha ouvir e ver e ouvir essa live, guarde teu coração, estudar mais a Bíblia, examinar mais a Escritura, época por época. Hoje a gente não vai chegar, amado, numa casa para fazer construção e vai dar uma jumenta e vai trazer um saco de cimento. A gente não vai dar um porco e vai trazer um metro de pedra. A gente não vai dar uma vaca e não vai trazer vaca, é dinheiro, você vende.
porque hoje nós estamos no século XXI. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.